o passo a passo de uma peça de arte marinha. O que você precisa saber? Quais são os passos que você precisa saber para você construir uma peça de arte marinha em resina, seja uma peça de decoração ou seja uma peça de arte funcional. A gente vai falar sobre isso, vou mostrar aqui alguns conceitos, a gente vai fazer uma parte prática, vamos mexer com resina e pigmentos. Seja muito bem-vindo. Se você chegar no Instagram, não esqueça de mandar aí o seu coraçãozinho para poder ajudar no engajamento. E também, se você chegar no YouTube, não esqueça de deixar aí o seu like. Chegou no YouTube, já deixa o seu like. E se você já chegou aí no YouTube e tem gente que está chegando, você pede para a pessoa deixar o like também. E se você é aluno do MDR, já chega mandando a ondinha. Show de bola aí, ó. A Mad já chegou mandando a ondinha, aí certo. Quem é do Mad Resina, já chega mandando a ondinha. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns tipos de pigmentação, base e como que você constrói essas peças de arte marinha em resina. Hoje eu também fiz uma correção de uma peça que aparecia um defeito, explicamos porque que essa peça não pode sair com defeito. Às vezes o que pra gente é um defeito pode ser um efeito para o cliente, né, em determinada característica da peça, mas quando tem algum tipo de buraco, algum tipo de deformação, não é legal mandar a peça para o cliente. Então na última aula a gente fez uma correção, você pode assistir essa aula enquanto ela está disponível no YouTube, tá? A gente fez uma correção dessa peça e eu mostrei o resultado dela no meu Instagram também. Se você não me segue no Instagram, Gutenberg MJ é o meu perfil lá do Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias para quem quer empreender com arte marinha em resina. Bom, é o seguinte, as ondas na resina é uma técnica que você aplica em arte funcional e decoração, tá? O que é arte funcional, Guto? Arte funcional é algo que você vai pegar para usar no dia a dia ou em uma determinada ocasião. É algo que não é algo estático, é dinâmico. A arte funcional é dinâmica. Você pega, usa ela em alguma coisa, daqui a pouco você pega e usa em alguma outra coisa. Por exemplo, tem um porta-chave. Tá sempre pendurando a chave ali. Tem uma tábua. Tá sempre usando a tábua. Vai e corta. Tem uma bandeja. Tá sempre usando a bandeja ali. Tem um descanso de copo. Tá sempre usando descanso de copo. Então, tem uma série de coisas que a gente chama de arte funcional, que é algo mais dinâmico, que as pessoas pegam para poder utilizar. E o que é a arte decoração? É algo que fica estático, que a pessoa não mexe, tá? Tudo que fica pendurado na parede, praticamente, que ninguém toca, é uma arte decoração, tá? Então você tem os quadros, você tem quadro de ilha, você tem quadro de ondas, tem pranchas decorativas também, então praticamente tem relógio, né? Então praticamente tudo que fica estático na parede, tá? O que não é essa arte em resina funcional e decoração? É modelagem de maquete com bonequinho, tá? De coisas que são vistas como artesanato na visão do cliente, tá? Então, você sabe que é artesanato, a gente sabe que é artesanato, mas o cliente, ele não vê o nosso trabalho como artesanato desde que a gente não permita isso, tá? Então, eu evito colocar alguns elementos nos meus trabalhos para não ficar parecendo que é um artesanato. Então, os quadros que eu faço, por exemplo, a modelagem que tem deles é uma modelagem para poder construir ilhas. Eu não faço uma ondinha que puxa um negócio 3D, que bota um bonequinho dentro da onda surfando, porque existem maquetes, né, de ondas que são feitas também em resina, em outro tipo de resina, que é um negócio 3D assim, e tem um boneco lá dentro. Eu não acho legal trazer isso para arte e decoração, porque isso traz uma característica que tira um pouco do toque sofisticado que o nosso trabalho tem por conta do acabamento da resina, tá? Então pode ter alguma coisa, tem uma visão aérea, tem um bonequinho surfando lá na praia, pode colocar pequenininho? Pode, mas desde que isso não seja o centro das atenções, tá? Então não faço maquetes com boneco, com esse tipo de característica, né? De ter coisas que chamam muito a atenção. A atenção ali em si é sempre para as ondas, tá? O que vai sempre chamar a atenção é o mar. Não pode ser outra coisa senão o mar. Por isso que é um trabalho muito bonito, diferenciado e direcionado para as pessoas que gostam do mar, tá? E hoje aqui a gente vai passar aqui algumas recomendações do que você precisa saber para o seu trabalho ter um toque sofisticado e quando o cliente vê o teu trabalho saber que está sendo feito por um artista, não um artesão fundo de quintal. Mesmo que você esteja começando agora, tá? Por que, Guto? Porque a resina proporciona isso pra gente. Desde que você
manje dos Paranauê. Tá? Então você pode estar na visão do cliente como uma pessoa, cara, dominante naquilo ali que você faz, desde que você manje e que você conheça algumas técnicas que vai trazer esse toque sofisticado para o seu trabalho, tá? Por que a gente consegue gerar renda? E isso é algo que eu friso muito. Pô, o Guto fala muito de renda. Por que a gente consegue gerar renda com esse tipo de trabalho aqui? Porque, cara, você nunca vai me ver fazendo um trabalho que não tenha o tema do mar. Pode ser algo que seja vermelho com roxo, mas vai ter o tema do mar. Por quê? Porque um trabalho temático, ele se relaciona muito melhor com o cliente, que a gente procura, que a gente propõe mostrar o trabalho para ele, tá? O trabalho, além de ser temático, ele é sofisticado, como a gente acabou de falar, por conta do acabamento da resina, desde que você domine a metodologia, tá? E é funcional. E aí esse funcional entra tanto na funcionalidade mesmo dinâmica, quanto na parte decorativa. Por exemplo, teve uma aluna, a Jussara, que ela recebeu o troféu, que inclusive eu postei hoje esse troféu lá no Story. Tem mais alunos para receber esse troféu, que a gente já pediu para enviar mais. A gente tem mais dois troféus que estão em construção. E eu postei isso no Story. O que é esse troféu? Depois vocês vão lá no meu Story, dá uma conferida lá. O aluno que, além de aprender a dominar a técnica das ondas perfeitas, o aluno, além de saber construir a peça, muito bem feita, construir a peça, sabe, com nível artístico, consegue fazer a primeira venda, fazer a segunda, vender 10, vender 15, vender R$1.000, vender R$2.000, vender R$3.000 no mês, ele merece ser reconhecido. Então, para dar esse reconhecimento, eu premio meus alunos com um troféu, que é o troféu Patente Alta. Quando o aluno faz R$3.000 por mês, ele ganha o troféu Patente Alta, que é o troféu de Capitão Mar e Guerra. Lá dentro da minha metodologia, a gente separa, né, os marcos dos alunos em patentes da Marinha. E é uma história da Marinha que eu tenho, antiga, de adolescente, tá? Mas a gente separa em patentes da Marinha. Então o aluno que ele chega no cargo de Capitão Mar e Guerra, ele faz 3.000. Aí depois tem as patentes de almirante, né, que são quem fatura 7, 15, 25 mil para cima no ano. Beleza? Então, o foco é sempre construir esse tipo de trabalho e conseguir gerar renda com ele, que é o passo mais importante. E é isso que eu valorizo para os alunos. Aqui eu tenho a mesma madeira, que é MDF, em 3 cores diferentes. Aqui ela tá crua. Aqui ela tá... aqui ela tá crua, mas ela tem uma cor mais clara, tá? Nessa daqui, ela é um MDF com a cor mais escura, tá? E aqui é um MDF pintado, pigmentado de preto. Eu não sei se você já viu, mas eu fiz uma prancha com a pigmentação em cima da cor preta, né? Isso daqui é pintado de tinta de madeira, tinta PVA ou acrylex. A mesma pigmentação que eu faço aqui, ela vai ter efeitos diferentes, tá? Ela não fica igual. Por quê? Porque quando a gente mistura esse pigmento aqui na resina, tá? Ele não fica já com essa cor aqui. Ele tem uma tonalidade muito mais clara e à medida que você vai adicionando mais pigmentação à resina, a cor vai ficando mais forte, até chegar a essa tonalidade aqui. Mas isso, até você chegar nessa tonalidade aqui, o que vai aparecer em cima da tábua depende o quê? Da quantidade de pigmento que você coloca e da superfície, da cor da superfície por baixo. Tá? Então, se eu tenho aqui uma madeira mais clara e boto o azul clarinho, vai ser de um jeito. Aqui vai ser de um jeito e aqui praticamente não vai nem aparecer, porque a pigmentação já é escura. Tá? Então, aqui, na madeira mais clara, eu consigo utilizar o quê? Uma pigmentação mais clara, mais fraquinha, porque eu sei que a pigmentação vai ser valorizada por conta do fundo da madeira. Quer um exemplo disso? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa daqui é uma aula que eu gravei para os meus alunos. Ó, que tá bem claro aqui agora. Acho que eu consigo até mostrar um pouco mais de perto, né? Olha essa diferença aqui, ó. Essa daqui é a mesma pigmentação em duas cores de madeira. É a mesma cor de um lado e de outro, tá? Um azul clarinho em cima, depois um azul médio, um azul mais forte. Aí depois
vem o azul com branco. Aí depois embaixo vem o verde clarinho, o verde médio e o verde forte. E aí embaixo vem o quê? O verde com branco. Tá? Então, a mesma pigmentação, se você ver aqui, é muito mais notável nessas duas tábuas aqui. Ó. A mesma pigmentação aqui, ela tem visões diferentes. Então tem gente que fala, Guto, não consigo, parece ser muito complexo você construir essas cores, porque eu não tenho noção de cor, nunca fiz nada de artesanato e parece ser muito difícil. Mas o segredo está em você considerar isso daqui, ó, a cor que está por baixo, para você achar uma boa pigmentação, tá? Então se você conhece a cor, sabe, né, a diferença das cores da madeira por baixo da resina, você consegue atingir cores muito mais realísticas. Então você vê que aqui, nessa cor aqui, pô, fica muito mais bonito. Ó. Fica muito mais bonito as cores mais claras. E aqui, as cores mais claras, né, na tábua mais azul, a cor praticamente não aparece. Fica até feio, porque parece que está transparente. Já as cores mais escuras não tem muita diferença em nenhuma das duas madeiras, né? Porque a cor escura, como eu falei, você começa a colocar a pigmentação e aí ela vai atingir a cor do pote de pigmento, tá? Então isso daqui faz total diferença na hora de você construir essas peças aí que você está acostumado a ver, que você está vendo aqui atrás de mim. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que saber, tá? Que é a sua pigmentação e a superfície. Segundo, é você entender que existem vários tipos de madeira e que, dependendo da espessura da madeira e do tamanho do trabalho, com o tempo essa madeira pode deformar por conta de um processo químico da resina que se chama retração. Então, se você vai fazer um trabalho maior com uma madeira mais fininha, como essa daqui, essa madeira ela pode empenar. Mas se você vai fazer um trabalho pequeno, ela não vai sofrer tanta retração assim. Então, se você vai fazer um trabalho grande, é recomendado você utilizar uma madeira mais grossa, tá? E se você vai fazer um trabalho pequeno, você pode utilizar uma madeira mais fina aí, para você não ter nenhum tipo de problema de empenamento. Sabendo disso, a gente vai utilizar essa peça aqui, tá? Essa daqui eu vou guardar, que eu vou fazer uma outra experiência depois. E a gente vai aplicar aqui um pouco de areia, tá? Uma das técnicas que você tem para poder aplicar areia, como se você fosse fazer uma praia, né? Isso daqui é uma mera decoração, isso daqui é uma ostra, tá? É uma ostra decorativa, para colocar guardanapo dentro. Enfim, é uma peça que eu comprei só para poder gravar aula. Beleza? Mas você pode fazer um jogo desse daqui, é algo mais utilizado para decoração de mesa, essas coisas assim, tá? Então, dos dois lados aqui, ó, é MDF. Esse lado aqui é até mais bonito, só que esse lado aqui, ele tá com preço, né? Vou ver se eu consigo tirar aqui. Ó, uma das coisas que a gente pode fazer com a resina, tá? É a gente construir pequenas praias decorativas em qualquer tipo de madeira, qualquer tipo de peça. Qualquer tipo de peça você consegue fazer, tá? E hoje aqui eu vou passar uma técnica que você vai construir uma base para você depois jogar resina em cima, tá? E a peça ficar parecendo uma praia, tá? Então esse formato aqui ele vai sumir, tá? Esses tracinhos aqui ele vai sumir. A gente vai construir aqui, a gente vai colocar areia de praia aqui em cima disso daqui tudo. E eu ensino várias técnicas de aplicação de areia de praia. Essa técnica aqui que eu vou te ensinar, inclusive, é uma técnica nova, tá? Então fica de olho aí, porque essa aula não vai ficar gravada muito tempo, hein? Até para quem é aluno aí, fica de olho que essa técnica aqui é uma técnica nova, né? Seguinte, vou colocar isso daqui como base. Eu posso colocar até assim, porque depois eu vou tirar daqui. Lembrando, nivelamento, tá? 100%. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar uma areia, que é areia de praia, tá? Areia de praia de verdade, essa daqui é de aquário, que pode ser comprada aí no Mercado Livre. E a gente faz o quê? A gente vai utilizar resina e areia de praia para fazer a base de uma praia e depois colocar a resina por cima de novo, pigmentada. Por quê? Aqui você pode pintar de marrom, de bege, né, da cor areia, cor bege, e depois pintar por cima. Só que
dá pra ver que não é a cor da areia de praia, não é areia de praia. A gente vai fazer isso daqui, é colocar areia de praia aqui, fazer essa peça ter uma base de areia de praia. Aí depois que seca essa areia de praia, você pode colocar, você não precisa nem fazer onda. Você pode colocar uma resina pigmentada com azul bem clarinho, que já vai ficar com a aparência do mar. Beleza? Então, o que a gente vai precisar? Vou utilizar esse pote aqui, tá? Que é um pote de plástico de polipropileno, PP, um negócio assim, que a resina gruda aqui e depois você puxa, ela desgruda, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma quantidade de resina bem pouquinha, tá? Vou pesar aqui. Vou utilizar uma resina de proporção que a gente consegue ver no olho, tá? A gente consegue ver no olho. Então eu utilizo um pouco de resina, um pouco de endurecedor. Tô botando para pesar aqui só para dar mais ou menos o peso, mas essa daqui a gente pode botar no olho. Aqui 8,2, vou botar aqui mais ou menos uns 6. Se liga aí, se liga aí. Essa daqui é uma resina muito fácil da gente trabalhar, porque a gente coloca... A proporção dela é quase 1 para 1. Tá? Então você bota quase a mesma quantidade de resina endurecedor. Aí, então eu misturei aqui, ó. Botei aqui resina endurecedor, tá? E agora eu vou dar uma misturada nela aqui. Tá? Então eu vou misturar um pouquinho aqui. Não precisa colocar muita, porque quando a gente coloca areia na resina, ela rende muito. Tá? Então você mistura só um pouquinho de resina, aí depois você vai colocando areia. Se possível, você pode, se necessário, você pode até tirar um pouco de areia daqui. Porque se tiver muita areia, cara, você vai colocando tanta areia, que vira uma pasta tão grande, depois você tem que jogar a areia toda fora. Tá? Então o ideal é fazer só um pouquinho mesmo. E eu vou tirar um pouco dessa resina aqui. O importante é você misturar a resina com o endurecedor e depois ir adicionando a areia de forma que fique uma pasta do jeito que a gente vai mostrar aqui. Tá? E aí, qual é o benefício de você fazer isso daqui? Tem um quadro meu, que eu vou postar depois dessa aula, eu vou postar aqui no Story, que ele foi feito com uma técnica, não exatamente essa daqui, mas com uma técnica que tem areia de praia por baixo. E muitas pessoas perguntaram, Guto, o que você utilizou aí? Que pigmento é esse? Na verdade não tem pigmento, é areia de praia, só que é areia de praia por baixo da resina. É uma outra técnica mais avançada, tá? Para quem já faz trabalho de resina. Mas essa daqui você consegue fazer aí até na sua casa, sem ter muito conhecimento. Beleza? Então, eu misturei aqui. Agora eu vou tirar um pouco dessa resina. Beleza, tirei praticamente a metade. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, a areia e vou jogar aqui. Até virar, ir jogando até ir virando uma pastinha, ó, mais ou menos grossa, né? Se ficar muito grossa, aí você vai e coloca mais resina. Porque ela precisa preencher toda essa área aqui. Então, ficou pouco. Vou colocar mais resina aqui. Mais areia. Sempre quando você começa a trabalhar com resina, é sempre do menos para mais. Para você evitar perder dinheiro de bobeira. Tá? Muita gente que começa a fazer peças maiores, já querendo, achando que só porque está utilizando resina, muita resina, a peça vai ficar bonita, acaba tendo muito prejuízo, tá? E não é porque você está utilizando muita resina que você vai conseguir fazer uma peça vendável e gerar renda trabalhando de casa. Você começa fazendo peças pequenas. Inclusive, os meus alunos, eu recomendo eles a começarem fazendo o quê? Descanso de copo. Começa testando, fazendo os primeiros testes de descanso de copo. E à medida que você vai desenvolvendo a sua técnica, pegando mais confiança, você parte para as peças maiores para você ter um lucro maior em si, né? Quanto maior a peça, maior o seu lucro. Ó, eu fiz aqui, ó, ficou até duro, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco mais de resina, de endurecedor. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nesse potinho aqui, tá? Porque antes eu preciso misturar a resina no endurecedor para depois misturar a areia. Porque se eu jogar ali dentro, a resina não vai misturar 100% no endurecedor. Então vou colocar aqui mais um pouco, ó. Tá aqui 5. 6 graminhas. Ah, lembrando, essa resina aqui, a gente pode colocar no olho, mas a proporção correta dela é 83%. Então eu já estou fazendo isso daqui meio que de cabeça. 6,7, aqui dá mais ou menos uns 6 gramas também.
E essa é uma resina que também permite erro, né? Então não estou muito preocupado. A resina que a gente utiliza principal para fazer as ondas não permite que você erre proporções. Se errar, sai tudo errado. Essa daqui já permite, tá? A gente não precisa ficar tão preocupado assim. Enquanto eu misturo aqui, misturo mais um pouco aqui, ó, qual o jeito errado de você vender o teu trabalho de arte marinha em resina? É você tentar vender o teu produto como se você estivesse vendendo uma banana na feira ou implorando as pessoas para comprarem o teu produto, tá? Você lembra? Eu não sei se você já passou dessa fase, se você se casou muito novo, muito nova, mas na minha época, quando eu era adolescente, lá na época da escola, a gente falava assim, ó, se você der muita bola para a menina, ela vai pisar em cima de você. E se você tiver afim da menina, mas ignorar ela, ela vai se interessar por você. Quando alguém chega para vender alguma coisa para você de forma desesperada, te abordando de uma forma desesperada, você toma um susto e você cria uma rejeição, por mais que você precise daquele produto. Então, a gente aqui que faz esse tipo de trabalho, a gente não vende desesperado pela venda, por mais que você esteja desesperado pela venda. Tá? A gente não coloca o nosso produto como se fosse qualquer tipo de produto à venda na feira, a preço de banana. Por quê? Porque automaticamente isso desvaloriza você, te coloca numa condição muito menor do que você deveria estar. Tá? Então, por mais que você precise da venda, você não se coloca numa condição de que você precise da venda. Porque isso automaticamente desvaloriza o seu trabalho. Tá? Então, quando a gente faz um trabalho desse que tem um alto valor agregado, a gente não vende ele como uma banana na feira. Lembra? Igual eu falei, igual lá da época de adolescente que você está interessado, mas você não precisa dar muita bola. Uma hora vai acontecer. Você só precisa continuar fazendo o que é certo você fazer. Tá? Então, jamais você vai ver, você vai me ver, ou você vai ver algum aluno desesperado tentando vender o tempo todo. A gente constrói valor para poder criar interesse no cliente. E aí o cliente ele vem e ele faz a pergunta, ele faz a abordagem. Então a gente dá valor para o cliente, interessa a ele e a venda vem em consequência disso. A não ser que você esteja num lugar físico, numa feira, aí você realmente está lá para vender, tá? Mas o jeito errado é você tentar vender o tempo todo desesperadamente, como se você estivesse no sinal abordando as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, compram a minha bala porque eu preciso me alimentar, tá? Esse é o jeito errado, você não consegue gerar renda com isso. E você vai vender o seu preço vai ser subestimado por conta disso também, seu valor. Tá? Para você ganhar dinheiro com as ondas na resina, para ela ser a sua fonte de renda, e depois ser sua fonte de renda extra, e depois passar a ser, quem sabe, a sua principal, você tem que fazer uma divulgação de alto valor. Tá? E você não precisa ser nenhum expert em marketing, nisso não. Bom, se você está sozinho, você vai precisar estudar um pouco. Lá para os meus alunos lá na metodologia, eu dou diversas alternativas, diversos passos que é possível o aluno seguir para poder fazer esse tipo de divulgação de alto valor, tá? E assim conseguir gerar renda trabalhando de casa, fazendo as ondas na resina, tá? Então a divulgação ela tem que ser justa pelo material que você está utilizando, cara. Ela não pode ser uma divulgação meia boca, não. Beleza? Então, ó, eu fiz aqui, eu acredito que dá para eu colocar um pouco mais de areia. Ó, ele tá aqui mais... Eu acredito que não vai preencher isso daqui tudo. Mas deixa eu ver. Vamos ver aqui se vai ou não vai preencher, tá? Se não for preencher, o que eu faço? Eu faço mais. Vamos lá, vamos espalhar aqui? Seguinte então, hein? Ó. Você tá vendo aqui que eu não fiz pigmentação nenhuma, né? Ah, Guto, você não pintou a madeira? Não precisa pintar. Pode pintar? Pode pintar, mas não precisa. Tá? O que eu vou fazer? A gente vai espalhar essa areia aqui toda. Por que a gente escolhe, a gente pode fazer esse tipo de peça aqui? A gente escolhe areia de praia e não areia lavada ou mandioca, como já apareceu na live, farinha de mandioca. Guto, pode utilizar farinha de mandioca? Guto, pode utilizar. Sempre aparece alguém perguntando se pode utilizar algum material diferente, tá?
E ó, você pode utilizar diversas coisas, tá? Você pode utilizar diversas coisas. Você pode utilizar farinha de meteoro, farinha da lua, do cometa, do fundo do mar. Mas o marketing é o marketing. E a partir do momento que você faz uma peça que tem areia de praia, e você fala que essa peça tem areia de praia, meu amigo, essa peça ela tem areia de praia na cabeça do cliente. Ela é um pedacinho da praia, tá? Então já é a representação do mar. Pô, então a pessoa já tem ali a representação do mar. E a peça ainda tem a areia da praia. É algo que praticamente vai ter o mesmo valor, né, para você, cara, entre areia de praia e farinha de não sei o que. Ah, é a mesma coisa, vai. Faz diferença, vou usar. Mas pro cliente é areia da praia. Por quê? Porque o cliente é uma pessoa apaixonada pela praia, cara. Então, entre farinha de mandioca e areia de praia, ele vai preferir a peça que tem areia de praia. E se é a farinha de mandioca, você na sua integridade, você não vai falar que é areia de praia. Você vai falar, é um material. Né? Você não vai enganar o cliente falando que é um material que imita areia de praia. Então, se você pode utilizar areia de praia, por mais que não seja a areia da praia do lugar que você mora, que seja areia de aquário, mas, cara, é areia de praia. Não tem de onde tirar de outro lugar. Foi tirada da praia. Então, a gente utiliza areia de praia para poder valorizar ainda mais o nosso trabalho e poder conectar mais ainda com o cliente, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de areia aqui. Isso daqui a gente faz assim mesmo, tá? A gente vai colocando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para não ter muito desperdício. Então sempre faço assim. Todo trabalho que eu faço que tem areia de praia, eu faço assim. Eu misturo um pouco e vou aumentando gradativamente. Ó, vou colocar mais um pouco de resina. Mais uns 5 graminhas de cada. Essa areia daqui é bem clarinha, bem fininha. As areias de praias que são mais amarelas, quando elas entram em contato com resina, elas ficam com a aparência de amarela, mais ainda, tá? Fica com a aparência de molhada. Então, se você utiliza uma areia de praia mais clarinha, você tá vendo aqui que ela fica quase transparente, né? Então, se você vai utilizar uma areia amarela, esteja ciente que ela vai ficar com a aparência de molhada, ela vai ficar bem amarela. Ah, eu tenho uma areia aqui, que é lá de Praia de Búzios, que ela é amarela e ela também tem os grãos vermelhos, por conta de uma erosão lá, de negócio das pedras, sei lá, um negócio assim. Por isso que eu trouxe. Então eu sei que eu colocando aqui, ela vai ficar bem mais amarela, tá? Pode utilizar a areia lavada, Guto? Ó, pode. Quem sou eu para falar que você não pode utilizar? Só que a areia lavada é muito grossa, ela é muito bruta, tá? Então não vai ficar com aparência legal. Eu recomendo que se você vai fazer um trabalho desse daqui, você compre um pouco de areia de praia, de cascalho, areia de praia de aquário, vende em lojas de pet shop e na internet também, tá? Só pode utilizar areia de praia mesmo, tem que ter alguma preparação, nesse caso. A preparação da areia é que ela tem que estar 100% seca, não pode ter umidade na areia. Pode usar areia fina para construção? Então, como eu falei, a areia fina da construção não é igual a areia fina da praia. Ainda assim ela é grossa, tá? Então, depende eu acredito que é muito mais grossa do que a areia de praia, tá? Pelo menos dessa daqui que eu estou utilizando. Tem praia que tem uma areia um pouco mais grossa também, tá? Mas, assim, cara, você vai fazer um trabalho para vender, não faz areia de construção, não compra areia de praia. É R$10 o saquinho, vem 1 quilo. Dá pra fazer coisa pra caramba. Olha lá, ó. Tô passando aqui no final. Tampar os buraquinhos aqui. Esse literalmente mete a mão na massa. Vocês gostam de ver aula prática, né? Então a gente faz aula prática. Então, isso daqui, tá? É uma base, é algo que, para você ter uma ideia do que você pode fazer, por exemplo, num quadro. A gente não faz tábuas de servir com areia de praia, porque não é higiênico, não é visualmente higiênico, tá? Não é que não é higiênico, não é visualmente higiênico você colocar a comida em cima de algo que tem areia ali, tá? Por mais que a areia tenha resina e a resina seja muito higiênica
Enfim, isso não é visualmente higiênico. Então a gente só coloca areia de praia em peças decorativas, tá? Se você vê alguém colocando areia de praia numa tábua para poder colocar comida, numa bandeja, não é legal isso, tá? Isso não é visualmente higiênico, o cliente provavelmente ele não vai comprar. Porque ele nem sabe que a areia que você está comprando, de onde é. Ele pode achar que, cara, esse cara aí pegou areia e colocou na peça e eu vou comprar a peça e vai ter lá cocô de gato na peça, eu vou colocar o meu churrasco em cima. Não sou louco, tá? Então a gente faz sempre peças com areias decorativas. A gente não faz peças que vão colocar nada de comida em cima. Beleza. Fiz aqui a pastinha, tá? E aí daqui, isso daqui ele vai começar a secar com o tempo, né? Vai começar a secar com o tempo. Só que esse tempo ele pode demorar um pouquinho. Então a gente vai acelerar um pouquinho dessa secagem aqui com o soprador térmico. Você viu que eu estou fazendo isso daqui, ó, para deixar a superfície reta. Ela não pode ficar com um monte de caroço. Porque depois a gente vai colocar a resina em cima, ela tem que estar retinha. Depois a gente não, né? Depois você vai aí quando você fizer. Bom, então vou limpar aqui. Alguém perguntou aí o que eu uso para limpar as mãos. Ó, presta atenção, eu utilizo o álcool 70, mas pelo amor de Deus, toma muito cuidado porque a gente mexe com fogo. E utilizar álcool e utilizar fogo é meio loucura, tá? Então quando você for limpar alguma coisa, eu sempre utilizei álcool 70, tá? Que é aquele álcool de bactericida, de limpar a mesa, essas coisas assim, para poder limpar as ferramentas e tudo, enquanto a resina tá líquida, porque ele dissolve. Mas você não vai acabar de limpar a mão aqui e vai meter um maçarico que você vai pegar fogo e você não vai chegar e, meu Deus do céu, mandar uma notícia pra mim que a sua mão pegou fogo, seu ateliê pegou fogo, ou então alguém da sua família falar que você morreu porque você assistiu a live do Guto e ele falou que tava limpando a mão com álcool brincando com maçarico. Pelo amor de Deus! Eu vou ligar aqui o meu soprador e eu vou aquecer aqui um pouco dessa resina, tá? Para ela acelerar o processo de cura. Então eu vou utilizar aqui, ó, eu vou ligar. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para poder fazer a resina secar mais rápido, você não ficar esperando tanto tempo, tá? Isso daqui é uma, tá? Então você fica aqui, ó. Quanto mais calor você dá na peça, mais rápido a resina vai secar, porque a resina é uma cola, tá? Então você vai aqui, ó. Bom, já dei uma boa acelerada aqui. Dá pra ver que a aparência da peça já mudou, né? A resina ela já deu uma secada aqui. A parte da areia foi pra cima. Eu acredito que dá pra fazer mais um pouquinho. Deixa eu fazer mais um pouco. Bom, deu pra adiantar um pouquinho aqui. E já dá pra gente fazer alguma coisa. Geralmente eu deixo muito mais tempo, tá? Pra resina ficar bem grossa. Mas vou dar ideia aqui do que a gente faz. Depois que a gente faz essa pastinha aqui, a gente vai pegar a areia aqui de volta, tá? E vai jogar por cima desse pedaço aqui, tá? Então, ó. Até a areia cobrir tudo e ficar seca por cima. E aí o que cair embaixo não tem problema, porque depois a gente pega essa areia, cata toda ela de volta, bota no papel, cata ela de volta e joga tudo aqui em cima de novo. Aí você tem que jogar a areia até ela ficar 100% para fora, tá? Até ela cobrir 100%. Porque ela vai secar aqui e ela vai ficar só com a parte seca da areia para cima. Se você não jogar ela totalmente, ela ainda vai ficar com a aparência de molhado. Então, se você quer dar uma aparência de areia seca, você tem que cobrir ela totalmente. Show? Show, cobri ela. Agora eu vou fazer essa areia aqui, ela grudar embaixo também, tá? Então eu uso uma pazinha aqui, ó, para dar umas amassadinhas assim, bem de leve, pra areia grudar, porque a resina é uma cola. Então a gente vai fazer na parte de baixo da primeira camada de areia grudar, né? E não ficar solta ali. A gente vai batendo, pode bater com o dedo também se quiser, tá? Essa parte aqui, ó, quando secar mais, a gente joga mais areia aqui. Então, ó, ela já desceu um pouco, aí aqui eu consigo ver onde que tá precisando voltar mais.
E não pode deixar nenhum morrinho, hein? Tem que deixar sempre ela lisinha. Bom, depois depois de mais ou menos uma hora, mais ou menos aqui, 1h30, até 2 horas, a cola ela já vai ficar parecendo uma cola de isopor, aquela que está quase secando, tá? E aí você vai vir e vai conferir de novo se a areia afundou, se tem algum ponto aqui que não ficou com a aparência da areia, né? Que ficou molhado. E aí você vai e coloca mais um pouquinho de areia. Lembrando, pode despejar a areia, cara, à vontade, porque depois você vai pegar essa areia toda de volta e vai botar dentro do pote. Aqui na borda, a gente não consegue botar agora, tem que esperar ela ficar mais grossa, tá? Quando isso daqui terminar, ela não vai ficar com essa aparência aqui, que seria perfeito, né? Mas ela não fica com essa aparência aqui, ela vai ficar um pouquinho mais clara que isso. Tá? Porque a gente fez uma técnica de resina por baixo, e a resina ela molha. Existe outra técnica que ela fica com essa aparência aqui, assim como aquele quadro lá, ele tá com essa aparência aqui. Por exemplo, ó, tá vendo esse quadro aqui? Ele tá com essa aparência aqui, de seca, mas essa é uma outra técnica. Essa daqui já é diferente. Tá? Essa daqui, ela vai ficar com uma aparência de resina seca, tá? Mas não tão clarinha como essa daqui. Beleza? E aí depois a gente vai tirar a areia dela de cima e você pode jogar aqui uma resina transparente, tá? Ou um azul bem clarinho, sem fazer nada, que já vai ficar aparecendo, já vai ficar com a aparência do mar. Já vai ficar. Tá? Então isso daqui é a amostra de que mesmo construindo uma peça simples, só com areia de praia e resina, sem nem mesmo pigmentar, você consegue trazer a areia de praia. Você pode pegar uma concha, coloca aqui, vamos dizer que isso daqui fosse um quadro, aí você pega uma concha, coloca as conchinhas aqui no canto, você pode comprar estrela do mar pequenininha, artificial, você coloca no canto, e você já tem uma peça decorativa de areia de praia com resina. Só faltou você tirar a onda que nem o moleque lá que joga sal pelo braço. Ah, tá, né, Vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó, salt by. Ah, moleque. Boa ideia. Beleza? Então é isso daqui, ó. A gente vai esperar secar, depois a gente joga uma resininha aqui por cima dela. Beleza? Então, ó, construção de uma peça simples de arte marinha com areia de praia, que você pode colocar resina de forma simples, sem misturar muitos elementos. Pode colocar conchinha, pode colocar areia e tirar isso daqui, transformar isso num quadro, um pequeno quadro. E, inclusive, utilizar a areia da praia. Por exemplo, um aluno falou, um participante, Maruja aí falou da duna. Pode utilizar a praia da duna. Vai ficar com aparência de praia, tá? Esse quadro aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ele foi feito com uma técnica muito parecida com essa daqui. Então, ó, olha esse quadro aqui. Ele não tem pigmentação alguma. Ele é um quadro feito de areia de praia por baixo, resina por cima. E aqui tem as duas camadas de ondas, aí claro tem o pigmento branco, mas é uma resina transparente, tá? E aí isso daqui é conchinha de praia, que eu catei da praia, e essa estrela do mar aqui é a estrela do mar artificial, que eu comprei, que é idêntica à natural, tá? Mas é uma técnica parecida com essa daí, a gente bota a areia, depois joga a resina por cima da areia, e ela fica com a aparência de um pedaço do mar, verdadeiramente banhado pela água do mar, transparente, tá? Não precisa nem colocar azul. Pode colocar transparente. Se você coloca cor, é uma visão aérea. Se você não coloca cor, faz transparente, é uma visão aproximada. E aí você pode misturar esses elementos aqui que eles não saem, tá? Eles estão presos com resina. Tá? Nada daqui sai, já era. Só quebrando com martelo mesmo. Porque a resina é uma cola poderosa. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula prática, simples, mas de um conhecimento que vai te dar visão de que você pode construir peças muito maiores, muito mais bem elaboradas, mas com conhecimento básico de algo pequeno, e aí sabendo, dominando a metodologia e dominando as ondas, fazendo as ondas perfeitas, você consegue construir peças como essa daqui, que eu acabei de te mostrar. Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, Gutenberg MJ, o meu Instagram. Deixe seu like no YouTube se você tiver alguma dúvida que eu não consegui responder. Coloca aí a sua dúvida aí no meu comentário quando terminar o vídeo. E também pode me mandar um direct lá no Instagram que eu vou responder também. Show de bola? Beleza? Grande abraço e até a próxima!